Exposto, CEO humilha garçonete, mas tem um incrível revés que transforma tudo em segundos. A lanchonete estava repleta de gente. O aroma do café fresco se misturava com o barulho das conversas animadas e o tilintar dos talheres. Clara, a garçonete de 25 anos, esbanjava um sorriso no rosto, mesmo enquanto o peso das responsabilidades apertava seu peito. Sustentar sua mãe e o irmão, que sonhava em cursar a faculdade, a tornava forte, mas também exaurida. Em meio à correria, ela nunca deixava de atender cada cliente com carinho, mesmo quando a dor da rotina diária pesava. Então, Ricardo, um homem de negócios arrogante e à vontade do mundo, entrou na lanchonete. Seu terno crispado e a maneira como avaliava seus arredores com desprezo eram como um soco no estômago de Clara. Assim que fez seu pedido, algo foi errado. Um simples erro no lanche ou ingredientes a mais fez com que ele levantasse a voz, cortando o silêncio do lugar como uma faca afiada. O olhar de desdém que ele lançava a Clara, que se esforçava tanto, fazia as bochechas dela queimarem de vergonha. Você não sabe servir um simples sanduíche? Ele gritou, e a tensão na sala cresceu como um balão prestes a estourar. Os olhares indignados dos outros clientes não eram o suficiente para apaziguar o furor de Clara. Seu coração batia mais forte, em desespero e revolta. Ela se lembrou das lições do avô, um ex-líder comunitário que sempre falava sobre dignidade e respeito, palavras que agora ecoavam em sua mente. Clara se levantou, os olhos brilhando com uma mistura de coragem e indignação. Senhor, todos aqui merecem respeito, assim como eu. Sua voz estava firme, mas o tremor em suas mãos dizia o contrário. Silêncio absoluto. Mesmo os murmúrios nas mesas ao redor cessaram. A cena havia tomado um rumo inesperado. Um jovem na mesa ao lado levantou-se, com a cabeça erguida, se uniu a Clara. É isso aí. Todos nós aqui temos nossas batalhas. Suas palavras ressoaram entre os clientes, como se um espírito de solidariedade começasse a se espalhar. Aquela lanchonete era um microcosmo de vidas e histórias, e, naquele momento, cada um começou a se lembrar de suas lutas pessoais, da busca por reconhecimento e dignidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ricardo, tomado pela pressão do momento, começava a perceber que aquela cena não era apenas sobre um erro no pedido. Ele se via cercado por uma onda de resistência que nunca imaginou ser possível em seu mundo elitista. O ambiente estava carregado de tensões e emoções, um campo de batalha entre a arrogância e a dignidade. E quando tudo parecia prestes a desmoronar, um gesto inesperado. Um cliente anônimo se levantou e pagou a conta de Clara, fazendo com que o murmúrio de admiração percorresse a lanchonete. O rosto de Ricardo se tornou uma máscara de confusão. O que era sucesso e poder diante da pureza de um ato de generosidade? Aquela cena havia mudado tudo, e tanto Clara quanto Ricardo se encontravam, de algum jeito, em uma encruzilhada inesperada. Aqui se pode dar vida a um momento de dor. A resposta vinha a galope, mas a pergunta persistia no ar, enquanto os olhares se entrelaçavam. Será que é possível encontrar redenção no olhar do outro? A história de Clara estava apenas começando, e as consequências daquele dia trariam transformações que nenhum deles poderia prever. O murmurinho da lanchonete cresceu, envolto em um manto de empatia e apoio. Clara sentiu o peso dos olhares, mas agora havia algo diferente na atmosfera. Com o coração pulsando forte, ela observou a cena à sua frente. Um cliente, provavelmente um estudante universitário, sorriu para ela com um aceno de cabeça, como se dissesse: "Estamos com você." Ricardo, ainda confuso e visivelmente abalado pela reviravolta, tentou recuperar a compostura, mas o poço de arrogância que costumava exalar começava a secar. Ele sentiu as faces do público escrutinando seus gestos, como se esperassem uma resposta que ele mesmo não sabia qual seria. "O que está acontecendo aqui?" Ele balbuciou, o tom de sua voz perdido entre a incredulidade e a raiva contida. Clara sentiu algo mudando dentro dela. Aquela não era apenas uma batalha dela. Era uma luta coletiva. O cheiro do café, que antes era apenas o pano de fundo do dia, agora parecia estar impregnado de determinação. Ela não estava apenas ali para servir, mas para ser ouvida.
E, ao olhar ao redor, percebeu que muitos ali compartilhavam suas angústias, a insegurança financeira, o desgaste emocional, a busca por dignidade em um mundo onde o respeito parecia escasso. Você pode ser um CEO, mas isso não te dá o direito de menosprezar ninguém, Clara falou, e cada palavra tinha força de um soco bem dado. E se você não entende isso, é hora de repensar suas prioridades. Uma cliente em uma mesa próxima, tocada pela coragem de Clara, levantou-se e bateu palmas, animando outros a fazer o mesmo. O barulho de palmas coincidia com o acelerado batimento do coração de Clara. O que antes era um momento de vergonha agora estava se transformando em um ato de celebração. Ricardo, sentindo-se encurralado, balançou a cabeça, tentando se desvencilhar da situação. Ele não estava acostumado a ser questionado, muito menos por alguém que supunha ser inferior a ele. Mas a crença de Clara na dignidade humana era contagiante, e isso fazia hesitar. O poder, nesse momento, parecia se esvair, escorregando por entre seus dedos. Desculpe, foi um erro, ele finalmente se desculpou, mas nem suas palavras soaram com a sinceridade que deveria ter. O que parecia ser um passo em direção à redenção ainda tinha a cor de uma tentativa forçada de recuperação. Clara deu um passo à frente, já consciente de que aquele não era um momento apenas para ela, mas um marco para todos ali. Errar é humano, ela começou. Todos nós estamos aqui tentando o nosso melhor. Mas é hora de aprender que a forma de tratar o outro conta muito mais do que qualquer título ou conta bancária. Uma onda de concordância percorreu a lanchonete. Pessoas começaram a se levantar, compartilhando suas histórias, fragmentos de suas vidas que foram ignorados. Um homem falou sobre a luta para conseguir um emprego, uma mulher sobre criar filhos sozinha, e outro sobre como a saúde mental às vezes se torna uma batalha invisível. Naquele instante, Clara não era mais apenas uma garçonete. Ela se tornará a voz de muitos. Um farol de esperança em meio à escuridão da indiferença. A lanchonete, agora, pulsava com uma energia nova, como se as paredes estivessem absorvendo aquelas histórias, transformando-as em algo maior. Enquanto o clima mudava, Clara olhou para Ricardo, que agora observava de um lugar distante. Ele parecia um homem perdido, à procura de algo que havia deixado para trás. Era como se a pequena batalha tivesse quebrado uma barreira, criando um espaço para reflexão. Clara percebeu que os próximos passos precisariam ser dados por eles dois, mas qual caminho cada um escolheria? Com a emoção no ar crescendo, a pergunta pairava: até onde cada um estaria disposto a ir para reverter a impressão que restava do momento tenso? As respostas poderiam gerar novas histórias ou novos confrontos. E enquanto aqueles pensamentos cruzavam pela cabeça de Clara, um silêncio denso tomou conta do ambiente, fazendo todos prontos para o que estava por vir. O silêncio na lanchonete parecia inabalável. Clara sentia a energia do lugar pulsar como um coração acelerado, batendo com a força da empatia e da revolta. Cada rosto ali refletia um pedaço do que eles eram, e o que todos estavam dispostos a enfrentar. Os olhares de tensão, de apoio e de expectativa convergiam para Ricardo, que se perdia em pensamentos sobre a repentina mudança de narrativa. Ele ainda estava lá, paralisado em seu canto, o olhar agora mais distante, quase implorando por compreensão. Clara, embora sentisse sua própria adrenalina em alta, não poderia ignorar a pequena voz dentro dela que perguntava: e agora, o que fazer com isso? As palmas que ecoaram como um só ser pareciam ter despertado a humanidade adormecida em muitos, mas será que isso também alcançaria Ricardo? A mulher que tinha se levantado antes, com um sorriso iluminado, chamou a atenção de todos novamente. Vocês notaram como as pessoas mudam quando se sentem desafiadas? Ela disse, olhando ao redor. Precisamos ter conversas difíceis. E precisamos fazer isso juntos. As palavras dela eram como uma fagulha. Clara percebeu que não se tratava apenas sobre expor a arrogância de um CEO, mas sim sobre criar um espaço seguro onde todos fossem ouvidos. As histórias que começaram a surgir não eram apenas relatos individuais, mas lamentos coletivos que uniam todo o público em uma só voz. Chega. Eu perdi meu emprego por causa da pandemia, disse um rapaz com os olhos marejados. E muitos de nós estamos lutando para nos reerguer. Eu só queria ser respeitado novamente. O murmúrio de concordância se espalhou, como a onda do mar tocando a areia. Clara, sentindo a força daquelas palavras, decidiu que aquele era o momento de agir, de cultivar a transformação que começara ali. Vamos fazer um pacto. Clara exclamou, o tom de sua voz contagiante. Que tal, em vez de olharmos para nossas diferenças, nós as usemos para nos unir? Nós, aqui, podemos começar a mudar o ciclo. Respeito não é apenas sobre o que temos, mas sobre o que somos e como tratamos uns aos outros.
Ricardo, em sua posição isolada, finalmente pareceu despertar. Seus olhos se arregalaram ao notar o que se desenrolava diante dele. As vozes, antes silenciadas, agora ressoavam juntas, criando uma harmonia inesperada. Ele tentou, em vão, reverter a situação, mas o poder que outrora sentia tornou-se insignificante diante da avalanche de emoções à sua frente. Mas o que eu posso fazer? Ele interrompeu, quase implorando. O desespero em sua voz era palpável, tocante. Clara olhou para ele, um misto de compaixão e firmeza no olhar. Era evidente que ele estava perdido, mas existia uma pequena chance de redenção, uma abertura para a escuta. Tente escutar, Clara sugeriu, com gentileza. Tente entender. Naquele instante, a lanchonete se tornava mais do que um simples estabelecimento. Era um espaço de cura e conscientização, uma nova comunidade onde as feridas eram expostas, e a possibilidade de cura estava à vista. Mas a pergunta permanecia viva no ar. Até onde Ricardo estaria disposto a ir para realmente mudar? E Clara se perguntava, o que ele estaria disposto a sacrificar em nome de algo maior? Com atenções crescendo e o futuro de todos à sua frente, a luz flutuou em meio às sombras. Uma nova jornada estava prestes a começar, e o que seria daquele momento ainda estava por definir. O ar estava pesado na lanchonete, mas agora havia uma sutil transformação acontecendo. Clara observou Ricardo mais de perto. Seu olhar estava agitado, movendo-se de um rosto a outro, absorvendo tudo como se tentasse entender a magnitude da situação. A mulher que antes se apresentará como uma das vozes coletivas dirigiu-se a ele novamente, desta vez com um olhar que misturava solidariedade e expectativa. Ricardo, ela começou, com a voz tremendo levemente, é hora de você se expor também. A sua história importa e talvez, só talvez, isso ajude a todos nós a ver as coisas de outra forma. Um murmúrio de apoio encheu o espaço, como se o público estivesse se prontificando a acompanhar Ricardo em sua vulnerabilidade. Clara sentia a energia se intensificar, e a esperança, como um fio invisível, unia cada um naquele momento. O CEO respirou fundo, sua expressão oscilando entre o medo e a determinação. Eu nunca pensei que estaria aqui, ouvindo tantas pessoas com dores tão reais, enquanto eu só olhava para os números, os contratos. Sua voz falhou, e ele hesitou. Minha vida sempre foi sobre resultados, sobre controlar tudo. E eu não percebi. Não percebi que isso custou muito, custou outras vidas. O silêncio da lanchonete se transformou em um eco de reconhecimento. Clara sentiu lágrimas de alívio escorrendo em seu rosto, uma catarse emocional que parecia libertar não só a ela, mas a todos presentes. Ricardo, embora visivelmente abalado, estava começando a se abrir, a quebrar as barreiras que se entrincheiraram ao seu redor durante todos aqueles anos. Eu sempre acreditei que a luta pelos resultados era o que trazia sucesso, ele continuou, a voz mais firme agora. Mas o que eu vi aqui hoje me fez perceber que resultados sem humanidade não servem para nada. Ele parou, olhou profundamente nos olhos de cada pessoa à sua volta antes de falar de novo. Eu quero mudar isso. Quero ouvir mais. E, se me permitirem, eu gostaria de ser seu aliado. O clima na lanchonete mudou novamente, de tensão para uma espécie de esperança cautelosa. A mulher que o havia encorajado a falar sorriu. Isso é o que queremos. Que nossas vozes sejam ouvidas, que nossas histórias sejam respeitadas. Um aplauso fraco começou, mas rapidamente se transformou numa onda estrondosa de apoio. Clara se sentiu frágil, mas ao mesmo tempo preenchida por uma força renovada. O chão sob seus pés parecia se mover, uma nova estrutura social se erguendo do seio daquele evento inusitado. Cada aplauso era uma promessa de união, uma tentativa de reconstruir algo que parecia perdido. Mas, no fundo, Clara sabia que essa era apenas mais uma etapa de um caminho muito mais longo. E, enquanto as emoções davam lugar a um novo tipo de esperança, uma nova preocupação nascia em seu coração. Será que Ricardo conseguiria suportar a pressão de suas promessas? No calor do momento, uma pessoa da multidão fez uma pergunta que deixou o ambiente tenso novamente. E os nossos direitos? Como você garantirá que sua mudança saia do papel? Os olhos de todos rapidamente se fixaram em Ricardo, e, naquele momento, com expectativa vibrando no ar, a dúvida pairou, pesada. Tudo estava prestes a se desenrolar, mas a resposta dele poderia mudar de vez o rumo de todos. Será que ele estava pronto para encarar mais um desafio? O clima na lanchonete estava carregado de expectativa. Os rostos, antes afligidos e tensos, agora pareciam ansiosos. Clara mal conseguia respirar. Ricardo, com a mão tremendo, parecia medindo suas palavras,
claramente lutando para encontrar a resposta que poderia redimir não apenas a si mesmo, mas a todos ali presentes. Sobre os seus direitos. Ele começou, a voz balançando, eu não tenho todas as respostas agora. Mas o que eu sei é que promessas vazias não são mais suficientes. Precisamos de um diálogo real, de ações concretas. Ele respirou fundo, e Clara sentiu a determinação nas palavras dele tomando forma. Eu quero que cada um de vocês participe da construção disso. Não sou mais apenas um CEO em um escritório, em um mundo de números. Sou parte de uma comunidade. Um murmúrio de esperança percorreu o espaço. Clara pôde sentir essa mudança na atmosfera, algo extraordinário. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interna questionava se era tudo verdadeiro. O otimismo realista era o que todos precisavam, mas ainda pairava incerteza no ar. Mas o que isso significa na prática? Quais serão as suas medidas? Insistiu a mulher que tivera coragem de incentivá-lo. Os olhares se voltaram novamente para Ricardo, que parecia ter encontrado um novo firmeza. Isso significa que eu vou criar um comitê. Um grupo que não é só sobre mim, mas sobre vocês. Um espaço onde as vozes que sempre foram silenciadas possam ser ouvidas, disse ele, com um brilho nos olhos, mais energizado a cada palavra. Precisamos trabalhar juntos, eu precisarei de vocês. Só assim poderemos transformar não apenas a nossa empresa, mas a nossa sociedade. O aplauso que se seguiu foi mais do que barulho, era como se uma onda de energia positiva permeasse todo o espaço. Clara observou a mulher a seu lado sorrir, o entusiasmo agora pulsando como um canto coletivo. Contudo, ela também notou pessoas mais céticas nas laterais, que trocavam olhares de desconforto, aguardando uma falha. Mas a mulher continuava. Alguma vez você já parou para pensar em como é doloroso ter nossa luta ignorada? Por que acreditar em mudanças agora depois de tantas promessas não cumpridas? Ricardo fez uma pausa, sua expressão se suavizou, refletindo uma compreensão profunda. Eu compreendo. Eu fui parte do problema e sei que minhas intenções precisam se transformar em ações. Promessas sem cumprimento só geram mais desconfiança. Não quero mais ser visto como um homem em um pedestal, mas como alguém cansado de se desviar do verdadeiro problema. Frases dele estavam reverberando no ambiente. Clara viu um familiar assentir de maneira afirmativa, reconhecendo o impacto da sinceridade de Ricardo. Mas uma sombra de dúvida se instalou no coração dela. E se a frustração coletiva acabasse sendo maior? Naquele momento, um jovem se levantou, seu rosto demonstrando determinação. E se você falhar? O que acontecerá com aqueles que dependem de você? A pergunta ecoou, cortando qualquer vestígio de otimismo imediato. Clara sentiu seu coração acelerar, agarrada a cada palavra como se fossem balas. O olhar de todos estava fixo, esperando. O que Ricardo diria agora? Já não posso mais me dar ao luxo de falhar, respondeu Ricardo, seus olhos penetrantes em cada canto da lanchonete. A diferença agora é que, se eu falhar, não serei o único a arcar com as consequências. Vamos falhar juntos ou vencer juntos. As emoções estavam à flor da pele. O murmúrio de aprovação começou a surgir, mas Clara sentiu que ainda havia muito a ser discutido. Danos não eram reparados apenas com palavras. Ela olhou para Ricardo, vislumbrando, talvez, um futuro diferente, mas com um peso no peito. O tempo diria se ele realmente estaria pronto para essa batalha. Mas em meio a esse caos de sentimentos e perguntas, uma nova voz, que ninguém esperava, se ergueu. E se tudo isso não passar de uma nova fase do teatro corporativo? O que vai fazer para realmente mudar os interesses, Ricardo? A provocação levava em si a semente de um debate que poderia virar a maré da situação. A tensão crescia novamente. Era o momento da verdade, e Ricardo precisaria responder. A lanchonete ficou em silêncio, uma espécie de expectativa pesada pairando no ar. Os olhares se voltaram para Ricardo, à espera de uma resposta que poderia mudar a narrativa daquela reunião. Clara sentiu que a sala estava cheia de almas inquietas, cada uma carregando um desejo de mudança, mas também um medo arraigado de mais promessas vazias. Ricardo pareceu hesitar, o peso da pergunta ressoando em sua consciência. Ele respirou fundo, buscando a coragem que parecia escapar em meio à pressão. Esse é o meu compromisso, começou, sua voz agora mais firme. Essa não é apenas mais uma promessa para encher ouvidos. É um chamado à ação. Mas para isso, preciso da ajuda de vocês. A mulher que havia questionado cruzou os braços, um olhar cético ainda presente no seu rosto. Clara reconhecia aquele olhar, desconfiado e ferido.
E como você pretende assegurar que isso não se torne apenas mais um discurso vazio? Ela estava ali, representando aqueles que já tinham se machucado muito. Construindo um espaço transparente, onde todos possam falar e, mais importante, ser ouvidos. Não posso fazer isso sozinho, disse Ricardo, a voz cheia de sinceridade. Fulano, você me desafiou. É isso que eu quero, que vocês nos façam prestar contas. Seus interesses, suas lutas, isso tudo importa. Chegou a hora de parar de escutar apenas o que é confortável e enfrentar a verdade que está diante de nós. Mas Clara sentiu que, mesmo com as palavras poderosas de Ricardo, uma sombra de dúvida havia se instalado na atmosfera. A voz do jovem que levantou a questão anteriormente ecoava em sua mente. E se a mudança realmente não estivesse a caminho? A frustração era quase palpável, e suas mãos começaram a suar. Ricardo se aproximou da mulher que estava à frente, esboçando um sorriso pequeno, tentando quebrar as barreiras. O que você precisa ouvir de mim para que possamos juntos construir essa ponte? Perguntou, com uma sinceridade que a fez hesitar, ainda em dúvida. Os murmúrios começavam a se intensificar, pequenos grupos se formando enquanto as pessoas trocavam impressões. Clara sentiu que havia algo ali, uma vontade latente de transformação, mas também um medo que pairava sobre a incerteza do amanhã. E para ela, parecia que o que estava em jogo não eram apenas as palavras de um CEO, mas o futuro de muitos. Logo, um homem idoso à direita levantou sua voz. Ele tinha traços de um trabalhador vivido, a pele marcada pelo tempo. Você pode nos garantir que terá espaço para aqueles que têm sido silenciados? Que seus interesses não serão arquivados na primeira dificuldade? A pergunta era dura, mas ressoava um anseio por justiça. Clara sentiu o coração acelerar com a intensidade daquela conversa. Uma parte dela desejava acreditar em Ricardo, mas outra parte gritava que não podia se deixar levar. O jovem tinha razão, tudo poderia ser apenas um teatro. Se eu não conseguir, então, o que me resta? Ricardo começou, reconhecendo que estava sendo desafiado de todas as frentes. Eu muito mais do que uma posição de poder, se isso não puder ser usado para ajudar, não vale a pena. Essa luta é minha também. Não apenas como CEO, mas como ser humano. As palavras pareciam ser envolventes, e um silêncio respeitoso tomou conta do lugar. Por um instante, Clara sentiu um fio de esperança. Será que, finalmente, as coisas poderiam mudar de verdade? Mas logo, o velho homem interrompeu seus pensamentos. Essas promessas são lindas, mas a gente precisa de apoio, de ações. O tempo é precioso. A energia na sala era segregada entre esperança e desconfiança. Clara estava prestes a se manifestar quando, de repente, a porta se abriu com um estrondo. Todos se viraram, e um grupo de pessoas entrou, trazendo consigo uma nova onda de confusão. O que eles queriam? A cena logo prometia um novo desdobramento, uma reviravolta inesperada. Precisamos falar com você, Ricardo. Gritou uma mulher à frente, o olhar intenso e cheio de urgência. O clima na lanchonete mudava novamente, os olhares agora marcados pela curiosidade e apreensão. O que eles tinham a dizer? O grupo se aproximou de Ricardo, e a tensão aumentou no ar como um campo elétrico. Clara observou a mulher à frente, que exibia um olhar que misturava coragem e desespero. O nome dela era Marta, uma ativista local com histórico de luta pelos direitos dos trabalhadores. Sem rodeios, ela começou a expor a situação. Ricardo, temos problemas sérios aqui fora. A comunidade está a ponto de explodir, e o povo não tem mais paciência com promessas. Precisamos de respostas. E hoje? O tom de Marta não deixava dúvidas sobre a urgência. A lanchonete em que você fez o lançamento do seu projeto está fechada. Os trabalhadores foram demitidos sem aviso prévio. Isso não pode continuar assim. A sala da lanchonete ficou em silêncio novamente, mas desta vez uma mistura de choque e indignação dominava as expressões. Clara sentiu um aperto no peito. Como Ricardo, alguém tão focado em mudança, podia deixar algo assim passar despercebido? Ricardo olhou para Marta, seus olhos refletindo um turbilhão de emoções. Ele não esperava por essa reviravolta. A determinação em seu rosto começava a se desvanecer, e a esperança que ressurgira poucos instantes antes, graças às suas próprias palavras, agora estava ameaçada. Marta, eu não sabia. Eu vou agir, ele respondeu, mas sua voz estava mais fraca, como se a força daquela afirmação estivesse escorregando entre seus dedos. Não é suficiente. Marta respondeu, tomando a frente, e a indignação na sua voz enchia o espaço.
Precisamos de um plano de ação e de você ao nosso lado. As pessoas estão desesperadas. A fumaça dos pneus queimados está no ar, e o que nós queremos é que você use sua influência para proteger nossos direitos. As pessoas na lanchonete começaram a murmurar, algumas concordando, outras hesitando. O clima mudou radicalmente. Agora, a esperança que Clara sentirá há pouco parecia ir embora, substituída por uma aura de conflito. Essa pode ser a nossa chance de realmente mudar alguma coisa. Clara pensou, porém a dúvida ainda permeava sua mente. Era claro que a luta estava longe de ser apenas uma conversa de café. O que posso fazer? Refletiu, enquanto via Ricardo debatendo seu futuro diretamente ali, exposto. Ricardo respirou fundo, tentando recuperar a postura. Ele se virou para o grupo que agora o cercava, e suas palavras saíram fervorosas. Pessoal, eu entendo que a situação é crítica. Eu quero que todos aqui saibam que estou ao seu lado, mas eu preciso de um pouco de tempo para reunir todos os envolvidos. Posso garantir que vou buscar uma solução, mas não consigo fazer isso sem entender o que está em jogo. A gente não tem tempo. Gritou uma jovem em meio à multidão, e outros passaram a se juntar, gritando suas insatisfações em um coro caótico. Ricardo olhou para Clara, buscando no olhar dela alguma forma de apoio, mas encontrou apenas uma expressão carregada de preocupação. Ele se sentia preso em um ciclo de promessas que pareciam cada vez mais vazias. Mas antes que pudesse repensar a situação, Marta se adiantou mais uma vez. Então, que tal começarmos aqui mesmo? Nós podemos fazer uma reunião com os demitidos. Uma mesa redonda. Se você realmente se importa, venha com a gente. A proposta pairou no ar. Clara sentiu um frio na barriga. É que o momento decisivo estava ali, e tudo poderia mudar. A esperança parecia renascer despedaçada entre os gritos e apelos, mas na essência estava a vontade de lutar. Vamos mudar essa narrativa, Ricardo, Clara disse, agora sem medo, sentindo força nas palavras. Esse pode ser o nosso momento, mas precisamos agir, e rápido. Ricardo olhou para a plateia, depois para Marta. A pressão aumentava a cada segundo, mas ele sabia que estava no momento crucial de decidir seu destino. A sala avivou-se de desejos, anseios e medos enquanto ele ponderava. Estou dentro, ele afirmou, mas seu olhar era vago, inseguro. Contamos com todos vocês para que as coisas deem certo. Mas antes que pudesse concluir sua fala, o estrondo de uma sirene soou ao fundo, e a gravidade do momento parecia se intensificar. O que mais poderia acontecer? O que mais essa situação desafiadora revelaria? A porta da lanchonete estava prestes a se abrir mais uma vez, e Clara sentiu que algo inesperado estava a caminho. A porta da lanchonete se abriu com um rangido que ecoou como um aviso. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Na entrada, uma figura imponente surgiu, seguida por um pequeno grupo de homens e mulheres, todos vestidos de maneira formal, contrastando com o ambiente simples da lanchonete. Era o gerente da empresa que havia demitido os trabalhadores, e com ele, uma aura de autoridade que parecia engolir qualquer resquício de esperança. As vozes da multidão se calaram em um silêncio pesado, quase palpável. Ricardo, ainda na linha de frente da luta, encarou o novo visitante, seu coração acelerado. A última coisa que eles precisavam era de mais uma autoridade ali, tirando força daquilo que poderia ser uma virada em suas vidas. Quem são vocês? Ricardo questionou, sua voz agora firme, mas Clara pôde ouvir o tremor que ele tentava esconder. O gerente sorriu de forma arrogante, como se estivesse no controle da situação e, talvez, estivesse. Estou aqui para entender as reivindicações de vocês, disse ele, com um tom de desdém. Mas vou ser direto, esse não é um lugar para discussões sobre direitos trabalhistas. A lanchonete está fechada e, a partir de agora, o que falaremos será em outro lugar. Um murmurinho se espalhou pela lanchonete. Clara percebeu a indignação crescer entre os presentes. O responsável pelo fechamento da lanchonete ali, diante deles? O cúmulo. Marta tomou a frente novamente, suas feições já revelando a batalha que estava prestes a se intensificar. Não vamos deixar que você rebaixe nosso esforço. Ela disse, o olhar brilhando com desaforo. Se estamos aqui, é porque exigimos respostas, e não vamos sair até que as nossas vozes sejam ouvidas. A tensão era quase palpável. Clara segurou a mão de Ricardo, um gesto quase instintivo, como se estivesse tentando transmitir força ao companheiro ao seu lado. Era preciso agir, mas como combater alguém tão poderoso? Senhor, as pessoas estão sem emprego. Isso não é apenas sobre números, isso é sobre vidas.
Ricardo desferiu uma verdade em tom assertivo, mesmo sabendo que as palavras poderiam simplesmente se perder no ar. O gerente, aparentemente indiferente, cruzou os braços e olhou para a multidão com desprezo. Não se esqueçam de quem realmente comanda aqui, disse, quase em um rosnado. Nesse instante, Clara teve a ideia que poderia mudar tudo. O que eles precisavam era unir forças e transformar a indignação em impacto. Escute todos. Sua voz atravessou o ruído. Se não podemos contar com você, faremos nossa voz ser ouvida de outras formas mais impactantes. Ao invés de se dispersar em gritos, Clara tomou a frente e sugeriu uma ação direta. Vamos gravar um vídeo, vamos mostrar a verdadeira face dessa situação. A luta não é só sua, Ricardo, é nossa. A sala estremeceu com o eco de sua determinação. Estamos com você, Clara. Alguém gritou e, em questão de segundos, a frequência das vozes se elevou, como uma onda de energia que prometia mudança. Porém, antes que pudessem avançar para a ação, o gerente, furioso, acenou para os seguranças à porta que, pegos de surpresa por aquela súbita união, hesitaram. O clima estava prestes a descambar para uma cena de confronto, e Clara sentiu seu estômago revirar, mas o brilho nos olhos dos presentes era inegável. Se vocês acham que podem nos silenciar, estão muito enganados. Marta bradou, e a multidão vibrou em apoio. À medida que a chacoalhada se intensificava, Clara percebeu que nada seria fácil. Era hora de colocar em prática a ideia que fervilhava em sua cabeça, mas tudo que a comunidade realmente precisava era saber que estavam juntos, que não estavam sozinhos, que a luta deles valia a pena. Como se sentisse os embalos da revolução, o gerente recuou levemente, olhares aflitos se cruzando. O momento estava saturado de sentimentos conflitantes, e enquanto Clara se preparava para gravar o que prometia ser um grito de resistência, um barulho ensurdecedor ecoou de fora da lanchonete. O que será que estava prestes a acontecer? Clara sabia que a próxima hora seria um divisor de águas. As portas da lanchonete tremeram com a força do barulho que vinha lá de fora. Era um som estrondoso, como se a cidade estivesse gritando. Clara trocou olhares rápidos com Ricardo, sentindo o coração acelerar. As vozes da multidão diminuíram, uma expectativa tensa tomou conta do ambiente. Que diabos é isso? Alguém falou mais ao fundo, a ansiedade na voz refletindo o que todo mundo estava sentindo. O gerente, sem saber o que fazer, virou-se para a porta. Os seguranças começaram a se movimentar, nervosos, enquanto a tensão aumentava. Então, um grito. Agudo, penetrante. Era Clara quem havia gritado, mas não de medo. Na verdade, uma ideia brilhante atravessou sua mente. E se aquele barulho fosse a oportunidade que eles estavam esperando? É hora de mostrar a verdade. Gritou para a multidão, a determinação se espalhando no ar. Todo mundo, vamos filmar isso. Quando ele sair, a gente vai encurralá-lo com nossas vozes. A adrenalina correu por suas veias, e já não havia espaço para hesitação. As pessoas começaram a pegar os celulares, ligando as câmeras, enquanto murmúrios de apoio se espalhavam. Ricardo estava ao lado dela, empolgado, e os seus olhos brilhavam de expectativa. Clara podia sentir a força da união, como cada pessoa ali era um elo numa corrente que não poderia se quebrar. Cercaram o gerente, que, percebendo a mudança no clima, tentou recuperar a postura. Isso é um erro, disse ele, mas a frase soou mais como um aviso do que uma ameaça. Ele olhava para os seguranças, esperando que tomassem uma atitude. Mas, ao invés de agir, eles hesitaram, percebendo que o número de manifestantes era muito maior que eles. E então, o que parecia um dia comum na lanchonete, se transformou em um momento histórico. Clara apontou a câmera para o gerente. Queremos que as pessoas saibam quem você realmente é. Isso não é sobre você. É sobre todos nós. A multidão rugiu em apoio. A energia elétrica parecia vibrar no ar. As palavras de Clara se ecoaram nas paredes da lanchonete, refletindo anos de frustração, meses de angústia e um desejo fervoroso por mudança. Mas, de repente, o barulho lá fora se intensificou ainda mais. Eram gritos e batidas, como se a cidade estivesse despertando para a luta. O proprietário da lanchonete parou a contemplar o grupo, visivelmente agitado, enquanto o rosto de Clara estava agora mais decidido do que nunca. Nesse instante, uma mulher alta e robusta, envolta em uma jaqueta de couro, apareceu na porta, ensanguentada e com um olhar determinado. Deixem ela em paz! Gritou ela, indicando Clara, enquanto avançava para frente, subindo na escada da lanchonete. Era uma pessoa que Clara reconhecia como uma ex-funcionária, alguém que havia saído antes por motivos que ecoavam com os de todos ali.
Estamos aqui para lutar. Vamos expor essas mentiras. A mulher continuou, e a multidão estremeceu, inspirada. A conexão entre eles era inegável, todos estavam associados por algo maior, algo que pulsava dentro de cada um. Isso é só o começo. Clara gritou, para que todos ouvissem. O momento estava prestes a se transformar em um símbolo, um grito de liberdade que ressoaria em toda a cidade. Mas, antes que pudéssemos saber qual seria o resultado, o gerente fez um movimento brusco e gritou: "Vocês não vão conseguir me intimidar. A justiça está do meu lado." As palavras dele não deixaram de ser uma ameaça, e enquanto a multidão se preparava para reagir, Clara percebeu que a verdadeira luta não era apenas contra aquele homem. Era por cada um deles, pelo futuro que desejavam. E quando o barulho lá fora voltou a explodir em um clamor incontrolável, o coração de Clara acelerou ao perceber que o que estava por vir poderia mudar tudo. Com coragem estampada no rosto, ela preparou sua câmera para capturar o momento. O que aconteceria em seguida poderia ser a chave para a transformação que tanto desejavam. O enfrentamento estava a um passo de se concretizar. O que mais estariam dispostos a arriscar por essa luta? O alvoroço na lanchonete se intensificou. Clara estava ciente de que o momento que viviam era mais do que um simples confronto. Era um grito coletivo por dignidade, respeito e união. Ao olhar para o rosto dos presentes, vislumbrou coragem nos olhos de cada um. Aqueles homens e mulheres estavam prontos para lutar. Clara ajustou a câmera, sentindo a adrenalina inundar seu corpo. Estamos aqui para que nossas vozes sejam ouvidas. Não vamos mais permitir que nossas lutas sejam ignoradas. As palavras saíram com uma força que parecia vir do fundo da alma, vibrando nas paredes do local. Enquanto isso, Ricardo, agora revitalizado pela determinação que o cercava, aproximou-se do gerente, seu semblante austero refletindo uma mistura de coragem e desespero. Você precisa entender que não estamos sozinhos. Não podemos continuar dessa forma. O que você disse antes estava errado. Dinheiro não coloca comida na mesa, mas a dignidade sim. O gerente, visivelmente pressionado, começou a hesitar. Clara percebeu que as palavras de Ricardo eram o suficiente para, ao menos, provocar alguma reflexão. Ao fundo, a mulher de jaqueta de couro continuava sua fala após os gritos inicial. Imposto sobre o quê? Sobre nosso suor? Nossas vidas são mais importantes do que números em um relatório. A plateia, agora em uníssono, começou a repetir: nossas vidas importam. Nossas vozes importam. Era um cântico que ecoava como um potente mantra, uma onda de resistência contra a opressão. Clara, sem deixar o ritmo cair, olhou diretamente em sua câmera e disse: "Esse é o momento de mudança. Que fique registrado que estamos aqui, que não aceitamos mais a indiferença, que não somos apenas números." Todos ali presentes sabiam que aquele era um momento crucial. Mais do que um embate com o gerente, era um manifesto de união. Clara sentia o calor da luta ardendo em sua pele e a energia coletiva pulsando. O sentimento de comunidade crescia em cada grito, cada batida nas mesas, cada aplauso. Foi quando o gerente, percebendo o cerco que se formava, tentou recuperar os restos de sua autoridade. Vocês podem fazer barulho, mas isso não mudará o que está acontecendo. Nossa empresa é maior do que essa lanchonete. A resposta da multidão foi imediata e implacável. Menos palavras. Queremos ações. Gritaram em coro, indo contra o eco de cada dúvida que o homem tinha. Clara sentiu a força daquela união e vislumbrou que ali estava o verdadeiro poder. A certeza de que eles se importavam, que se sustentavam, que se misturavam em suas dores e aspirações. Naquele momento, uma senhora idosa se levantou, tremendo um pouco, mas firme. Eu trabalhei uma vida inteira nessa lanchonete. Se a empresa não mudasse, tinha certeza de que nunca haveria o respeito devido a nós. Hoje, quero meu espaço de volta. Quero que meus filhos tenham um futuro melhor porque sim, nós importamos. Comovida, Clara sentiu as lágrimas escorrerem. Era um testemunho que mexia com os corações, um chamado à ação que ecoava entre as paredes. O gerente, diante da pressão e da força de meio a todos ali, começou a perder a compostura. Vocês não vão conseguir. Eu sou o chefe. Ricardo tomou coragem e falou de novo, sua voz agora soando mais decidida. Ser chefe não significa silenciar os outros. Você é um líder. Então seja um líder agora. Para de esconder atrás da sua máscara de poder e ouça a verdade de nós. As pessoas ao redor aplaudiram, e, em meio àquela insistência, o gerente finalmente se viu encurralado.
A pressão do momento levou a um caminho que não podia mais ignorar. E ali, com todas as vozes em sinergia, algo começou a mudar dentro dele. Um jovem no fundo gritou: "Vamos pedir a presença da imprensa. A cidade precisa saber o que está acontecendo aqui." Aquela ideia rapidamente tomou conta da multidão. Clara percebeu que a solidariedade de todos ali estava se transformando em um verdadeiro movimento. Ricardo, percebendo a determinação, olhou para Clara com gratidão. "Você teve razão desde o começo. Precisamos nos unir. Que tal vermos se podemos formar uma aliança, até conseguir a presença da imprensa? Este é o começo de algo realmente importante." Logo, organizaram um mutirão, algumas pessoas se oferecendo para chamar a imprensa, outras prontas para transmitir o que estavam vivendo. A união tornava-se sólida, eles estavam determinados a não recuar. Clara, segurando a câmera, sentiu a emoção transbordar. "Não se esqueçam. O que estamos fazendo aqui hoje pode ser o registro de uma mudança monumental. Estamos criando um novo espaço, não só para nós, mas para aquelas vozes que sempre foram silenciadas." E com essas palavras, o clamor na lanchonete se elevou, ensurdecendo o ar. As manifestações de apoio, de resistência, se multiplicaram, até que se tornou quase palpável, como uma energia fluindo entre cada um deles. Estavam prontos para superar as limitações impostas, destemidamente. Com o chamado à imprensa sendo cumprido, Clara sentiu que a vitória não seria apenas deles, mas de todos que já passaram ali, de todos que um dia tiveram suas histórias apagadas no silêncio do desinteresse. Era o momento de resgatar suas vozes, não apenas de se conformar com o que o poder estabelecido havia preditivado. Enquanto a agitação continuava e a poeira da batalha ainda pairava, a mudança estava sendo forjada sob seus pés, e, sem dúvida, começaria a reverberar muito além daquela lanchonete. Clara olhou ao redor e viu esperança renascer. Havia algo grande se formando, e estava apenas começando. A luta deles definitivamente seria ouvida. E a história de Clara, Ricardo e dos outros estava prestes a ser contada, não mais como subordinados, mas como protagonistas. O que realmente importava era a luta coletiva, a vontade de se transformar e de lutar pelos direitos e pela dignidade de cada um. Era a hora de agir. Essa não era apenas uma revolução. Era a vida pulsando, renovando a força de todos ali. E, da luz do que foi um dia uma simples lanchonete, brotaria um novo futuro, moldado pelos sonhos, desejos e lutas de muitos. Se você estava com a gente até aqui, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias inspiradoras cheguem a você. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos juntos fazer a diferença.